No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36, a palavra de Deus traz a declaração de Jesus, bem conhecida. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Pai bendito, completa a palavra lida agora, e pelo poder do teu Espírito que ela fique clara a cada um de nós nesta noite. Eu te peço em nome deste Jesus, o nosso libertador. Amém. Há 203 anos atrás, e hoje completa 203, já passou nessa hora, o jovem príncipe Dom Pedro estava numa apresentação musical, e ele estava cantando o hino que a gente chama de o hino da independência. E já podeis da pátria, filhos, ver feliz a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. De manhã, ou perto do meio-dia, ele estava passando aqui em São Caetano. Sabia que ele passou por aqui? Ele passou pela Estrada das Lágrimas, o antigo caminho do mar, que vinha de Santos, porque ele veio para São Paulo fazer uma visita, fazer inspeção às tropas, e também já havia o planejamento da independência, tudo já estava planejado, tudo já estava preparado. E quando ele chega, ele desce a Santos e sobe. Nessa subida que demorava algumas horas, ou muitas horas, dizem alguns, conforme o dia, se não chovia, ele vinha não no cavalo bonito que a gente vê no quadro lá do Museu do Ipiranga. Ele vinha numa mula, provavelmente, porque são as mulas que conseguiam subir a serra. E as mulas eram fortes e tinham mulas altas, garbosas também, mas ele subiu de mula, veio passando lá pelo Caminho do Mar, que tem a avenida ali, Caminho do Mar, no Rua de Ramos, entrou na região, atravessou o Córrego dos Meninos, naquele pedaço perto da São João Batista, isso de acordo com pesquisas que têm sido feitas, montagem de mapas, e entrou aonde hoje é a Praça Mauá, em frente à faculdade. Depois ele teria ido pela Guido Aliberti. Na época não teve problema de trânsito, nada, era o trânsito livre, ele pôde seguir e pegar novamente. Dizem, ou pela Guido, alguns acham que poderia ter sido pela Guido ou poderia ter seguido, provavelmente pela Guido, porque era mais plano, seguindo as curvas do rio, ou cortando alguns pedaços. Ele entra, atravessa a Ponte Preta e segue pela Estrada das Lágrimas. E lá naquela árvore, na figueira, alguém já prestou atenção numa figueira, dizem os estudiosos que é a árvore mais antiga de São Paulo. Aquela árvore que tem lá no Sacomã, naquela árvore, a Árvore das Lágrimas, ele teria dado uma parada. Ele tinha comido cocada em Santos. E diz que ele não veio muito bem. Então ele parou, e isso ajudou a receber a carta um pouco mais à frente, quando ele chegou perto do Córrego do Ipiranga, já chegando nas primeiras casas que haviam. Há uma discussão muito grande se aquela casa, que é chamada Casa do Grito, existia ou não existia. Uma época disseram que não existia, agora está havendo uma volta de novo, e alguns acham que tinha ali talvez um lugar onde vendia pinga. E os soldados pararam, um boteco. E ele foi novamente perto do rio. Ele teve que... E quando ele está ali se arrumando, chegam as cartas para ele. Duas cartas que vêm, uma da Leopoldina, outra do José Bonifácio de Andrade e Silva, e nessas cartas dizendo que as cortes o chamavam e ele tinha que voltar. Só que já diziam para ele, e o José Bonifácio tinha uma ordem de prisão. E diziam que ele teria que voltar
E o José Bonifácio e na época, princesa Leopoldina, diz que ele não fizesse isso porque ele seria preso. O Dom João VI já praticamente não reinava, porque já tinham, agora era uma nova forma de governo, o governo parlamentarista, mas com domínio muito grande das câmaras lá em Lisboa. Nesse sentido, de fato, o Dom Pedro, já sabendo o que tinha que fazer, ele tinha preparado voltar para o Rio de Janeiro para fazer a proclamação no Rio de Janeiro, mas preocupado que tropas se revoltassem e os portugueses conseguissem mobilizar as tropas que estavam espalhadas, ele então chama os soldados. Há muitas versões, e tem gente que não gosta muito do grito, mas quem estava perto, ou pelo menos um, disse que ele gritou. Não sei como foi o grito dele, mas antes ele teria falado: arranquem fora os laços que nos prendem a Portugal. Porque todos eles tinham que usar umas fitas, que eram lacinhos, com as cores de Portugal. E ele teve que tirar essas cores, e todos tiraram. Ele falou: a partir de agora, nós estamos livres, e todos gritam liberdade. E ele falou: nem que a gente tenha que morrer por isso. Não se sabe se ele puxou ou não puxou a espada. Provavelmente não. Ele não devia estar cavalgando com a espada. Ele grita independência ou morte, e todos gritam juntos. Eu não estava lá, não vi, não sei de quem gravou, mas há pessoas que estavam e que narraram isso em cartas que depois foram feitas livros, e diários que acompanhavam. O ajudante de ordens dele, um padre que acompanhava o grupo, que era o capelão do imperador, do príncipe na época. E ali começa a história que a gente chama de história de independência do Brasil. Não foi tão tranquila como aprendemos que o Brasil é um país pacífico e que não houve guerra nenhuma. A independência demora praticamente 4 anos para ser concretizada no Brasil inteiro. Ela primeiro pegou grande parte do país, com o Sudeste, mas a região Nordeste tem problemas. Na Bahia, 1 ano depois, só em julho, os baianos sabem disso, e a data da Bahia é em julho, quando é celebrada a independência da Bahia. Houve também guerras e batalhas ferozes no Pará, e outros estados do Nordeste têm dificuldades. Só no fim, quando tudo parecia estar tranquilo, em Recife, explode uma outra tentativa de revolução. Um grupo de lá querem a independência do país, que ainda nem era independente, e querem formar uma república lá na região norte e nordeste do Brasil. Então, guerras existiram. Alguém calcula que umas 3.000 pessoas morreram nesse período todo, e houve realmente morte pela independência. Teve que derramar sangue para garantir a liberdade. Liberdade. Muita gente questiona hoje se nós somos de fato independentes, o que significa a independência. Tem gente que critica porque houve a independência dos ricos, mas os escravos continuaram presos, os indígenas explorados. É uma discussão muito grande o que é de fato independência, o que é de fato... Alguém está respondendo por mim, né? Eu acho que eu estou falando e tem alguém completando as frases aí. É que agora está tudo isso, né? A gente fala e já responde, a máquina está respondendo. Então desliguem as máquinas, por favor, para a gente poder só ouvir aqui. E o que a palavra de Deus diz sobre isto? Que liberdade é a que as pessoas esperam e procuram. Liberdade total, plena, o que é? A independência política, a gente vê que nunca vai ser plena e completa. Você sempre vai estar preso a alguém, a uma liderança. Você sempre vai estar preso, e todas as nações, de alguma forma, estão debaixo do tacão ou da influência forte de outras nações, e o mundo sempre foi assim. Nunca ninguém vai ter independência política verdadeira. Independência financeira, uma outra coisa que muitas pessoas procuram e acham: o dia que eu conseguir a minha independência financeira, eu vou estar tranquilo e bem. Perguntaram ao Rockefeller, quando ele era o homem mais rico do mundo. Ele, no século XX, eu sou do século XX, sou do século passado, Rockefeller era a grande referência em termos de riqueza. E quando perguntaram para ele
você já é rico o suficiente, você já se considera um homem independente economicamente? Ele falou, falta um pouquinho. Nunca ninguém vai se satisfazer financeiramente, vai se sentir totalmente independente do ponto de vista financeiro. Você pode ter uma série de coisas, mas sempre vai faltar um pouco e sempre você acha que não tem liberdade total para fazer tudo o que quer, como quer. Aliás, alguns acham que a liberdade seria isso. Faço o que quero, a hora que eu quero. Nem por isso, por mais que você grite que é o super-homem, se você atirar-se de um prédio, você vai direto para o chão. Então, nós não temos liberdade para fazer o que nós queremos. Usar o que eu quero e fazer o que eu quero com as pessoas também sempre tem uma consequência. Nos Estados Unidos foi preso um homem há uns 20 anos atrás e tornou-se manchete nos jornais porque quando ele aparece à imprensa, ele tinha matado o vizinho de forma violenta e era um problema que eles tinham, uma briga, e ele resolve no tiro e depois ele ainda usa instrumentos para praticamente decepou aquele homem. E quando a imprensa chega, ele fala, o nosso país já não é mais o mesmo, os Estados Unidos está acabando, nós não temos nem mais liberdade de matar o nosso inimigo. Tem pessoas que acham que a liberdade total é isso, eu posso matar quem eu quero. Mas não existe, de fato, liberdade total. Essa liberdade que as pessoas fazem e criam na cabeça de maneira utópica, eu vou fazer, eu vou ser livre. Eu lembro de um rapaz que disse, depois que se afastou de uma igreja, ele estava um dia, eu vi um maço de cigarro no bolso dele, e ele falou, olha pastor, eu na verdade decidi ser livre, eu não quero ficar preso mais a nada. Aí eu falei, e o maço de cigarro? Ah, eu paro a hora que eu quero. E nós sabemos que isso é uma grande mentira. Liberdade total, plena, absoluta, liberdade utópica de você sair por aí voando, não existe. Liberdade para fazer o que eu quero é anarquia, como eu quero, quando eu quero. Toda liberdade tem que ter responsabilidade. A liberdade de verdade nós só alcançamos conforme o texto que nós lemos, e Jesus Cristo fala a um povo que achava que era livre. Versículo 31 de João 8, que nós já lemos, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. A liberdade de verdade é para os verdadeiros discípulos de Jesus. Só os discípulos de Jesus vão alcançar a liberdade aqui, para conseguir uma liberdade plena depois daqui. Porque estamos presos todos a esta vida e por isso, mesmo quando vem a morte, há consequências, porque aquele que criou a vida, ele estabeleceu que a vida não termina aqui. Por isso que as pessoas sempre têm um medo do que vem depois, esse medo e ansiedade pelo que vai acontecer após a morte, faz parte da natureza humana, porque é consequência da prisão em que todos nós estamos, que é a prisão em um sistema pecaminoso que começou quando o homem teve liberdade de escolha de fato, que foi no início da humanidade, lá no Jardim do Éden. E aí houve liberdade para escolha. E o primeiro casal, os nossos ancestrais, fizeram a escolha errada. Escolheram por uma falsa liberdade. A liberdade de se não mais terem que submeter a Deus. E como consequência, eles tiveram que encarar a total desconexão com Deus e, portanto, uma prisão que começava naquele momento, a prisão do homem, a condenação pela separação da fonte da vida, que é o eterno Deus. Liberdade só em Jesus Cristo, e para ter essa liberdade, você tem que crer na palavra dele. E você tem que permanecer na palavra dele. Para poder
fazer a escolha certa, porque liberdade é liberdade para escolher, e a escolha certa, que é aquilo que vem de Deus, e Cristo é quem vem de Deus, você tem que confiar na palavra dele, no que é ensinado nessa palavra. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. A palavra de Jesus é a Bíblia. O Velho e o Novo Testamento falam dele como centro e como o único que pode dar ao homem a libertação desse sistema pecaminoso que traz como consequência todas as coisas que nos entristecem, que nos oprimem. E é por isso que só conseguiremos quando cremos na sua palavra, confiamos na sua palavra e nos dispomos a obedecer a sua palavra. Alguém diz, mas eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo viver o que a Bíblia diz. Realmente, por nós, isso não é possível. Por isso, você tem que se tornar, de fato, discípulo de Jesus, crendo de todo o coração em que Jesus é Deus homem, em que ele é o enviado de Deus, em que ele veio para pagar o preço daquele pecado que o ser humano cometeu quando fez a escolha errada lá no Éden. Pecado que trouxe a nossa condenação. Quando você acredita que Jesus pagou o preço, que ele morreu na cruz, e você declara a ele, eu sei que eu nada posso fazer pela minha liberdade, mas eu creio que em Jesus eu tenho liberdade e convido este Jesus a entrar na minha vida, ele entra na sua vida. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o próprio Deus, Jesus Cristo é aquele que vai conseguir libertar você, ele é aquele que vai entrar na sua vida quando você crê na sua palavra e se dispõe a obedecê-la, e ele você vai dar condições para você entender. Você tem que crer nesta palavra, você tem que meditar, você tem que ouvir, você tem que estudar. E pelo poder do Espírito você vai ter forças para aplicar. Perseverar, permanecer, persistir, não desistir. Uma das grandes frustrações daqueles que se tornam cristãos, no início, em geral, há uma emoção muito grande, e logo após uma decisão por Cristo, as pessoas sentem um momento de alívio, de descompressão, porque há uma libertação da opressão, mas logo depois, à medida que você caminha com Jesus, você se sente frustrado porque você se vê novamente cometendo pecados e erros. E muitas vezes até sofrendo mais, porque agora você se sente acusado pelos seus erros. O jovem me procura e fala, risca meu nome da igreja, pastor, risca meu nome. Eu falei, não dá para riscar, o que está acontecendo? E ele, chorando convulsivamente, diz, eu pensei que eu tinha superado algumas coisas, mas eu voltei a fazer o que eu fazia antes, e eu vejo que eu não tenho condições de viver e de ser um crente em Jesus. Ele chorou mais um pouco, eu falei para ele que bênção. E ele ficou confuso. Bênção por quê? Você fazia essas coisas antes? Fazia. E o que acontecia? Aí eu ficava triste, mas agora eu estou angustiado. Eu falei, que bênção. Ele falou, bênção por quê? Porque essa angústia é sinal de que o Espírito Santo está em você, incomodando você. Você não se incomodava antes, agora você se incomoda, porque o Espírito Santo de Deus está tocando em você, e se você perseverar, você vai superar também confiando nele. Esse rapaz não desistiu, ele continuou, e o Senhor o foi abençoando. Ele foi se libertando daquilo que o prendia tanto, que o oprimia tanto, porque ele perseverou. Ele já estava livre da condenação, mas ele foi se libertando daquele pecado que tanto o prendia. O versículo 32, Jesus continua dizendo, aliás, ele fala, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Livre, eleuteros, na língua original em que esse texto foi escrito, que significa aquele que deixou de ser escravo. Quando Jesus fala, ele fala que nós deixamos de ser escravos. Quando recebemos a verdade de Jesus, conhecemos a verdade que é Jesus, nós deixamos de ser escravos. Deixamos de ser escravos do pecado. Deixamos de ser escravos do fazer a vontade da carne. Lutamos contra essa vontade.
Ainda estamos sujeitos a cair, mas sabemos que é uma queda, que não é mais o natural. Ele nos ilumina porque agora nós temos a aletheia. A aletheia é verdade. E a verdade aqui é verdade verdadeira. Muita gente, quando fala de verdade, e aliás Jesus Cristo foi questionado pelo próprio Pilatos, quando Pilatos ele fala sobre a verdade, e Pilatos diz o que é a verdade. Hoje, nesse tempo de relativização, as pessoas já estão perdidas em relação à verdade. E muita gente diz, o importante é você ter a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas não existe isso de fato. De verdade, eu entendo que para chegar nos Estados Unidos, eu tenho que dar um jeito de ir até o aeroporto, pegar um avião e, na passagem, encontrar uma passagem que diga que eu estou indo para uma cidade dos Estados Unidos. Antes disso, eu vou ter que fazer uma série de coisas até para ter o visto, mas eu tenho que comprar. Agora, se você disser, não, de qualquer maneira eu vou chegar nos Estados Unidos, você for lá para o aeroporto e comprar uma passagem para Dubai, você não vai para os Estados Unidos. Não, mas Dubai é a minha verdade. Eu achei mais legal ir pela Emirates. Então, eu estou querendo ir e a minha verdade é essa. Verdades relativas são falsas. Existe algo que é real. A única verdade absoluta é Deus. Deus é a verdade absoluta. E a única maneira de você estar em Deus é estar em Cristo, que, como já disse aqui, é o próprio Deus encarnado. Só Ele e só nele você chega a Deus. Fora de Jesus não se chega a lugar nenhum. Muita gente, até por causa dessa verdade relativa, diz, o importante é você crer em alguma coisa. Tem gente que crê em Buda, tem gente que crê em Maomé, tem gente que crê em Hare Krishna, e você tem que crer. Se você crê, está tudo bem. Novamente, você vai pegar qual avião? Para onde você quer ir? Se você quer ir para o céu, só Jesus Cristo te leva. Se você quer chegar a Deus, só Jesus Cristo é o caminho. E Ele é a verdade. E só através dele você tem vida de verdade, porque você se liberta da condenação da morte. E aí os que estavam lá ouvindo de Jesus, e aqui muitos estudiosos dizem que muitos deles, quando diz que creram, na verdade não tinham crido, mas eu acredito que havia entre muita gente, alguns que acreditavam, alguns que não acreditavam, alguns que começavam a andar com Jesus e desistiam. E a palavra de Deus declara que quem é do Senhor vai permanecer nele, e quem desiste é porque nunca foi, se desiste de fato. Mas Jesus está falando e alguns daqueles, os judeus, respondem, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Os judeus achavam que eles eram livres, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Eles negavam a verdade, eram negacionistas, porque eles sempre tiveram presos em algum lugar. Ficaram presos no Egito, depois ficaram presos na Babilônia, depois tiveram invasões, e naquele momento eles estavam sob o domínio de Roma. Mas os judeus religiosos, por causa do Sinédrio, acreditavam que eles eram o povo da liberdade, que Deus garantiria e que mais cedo ou mais tarde o Messias viria e pisaria na cabeça de todos os opressores. E essa é uma das razões porque eles não aceitavam Jesus como Messias. Porque Jesus não vinha com essa mensagem de briga, de liberdade política, mas Jesus Cristo anuncia a liberdade de espírito, a liberdade verdadeira e a liberdade da escravidão do pecado. E quando Jesus Cristo vai mostrar o que é pecado, falando àquelas pessoas, ele diz que o pecado não é só o que você comete, mas até aquilo que você sente, o que deseja. E que, portanto, todos são pecadores e ninguém consegue escapar da condição de pecador. Jesus Cristo é quem traz a liberdade de verdade, porque ele tira o homem da escravidão do pecado e, portanto, da condenação do pecado. Quando ele declara também dizendo, o escravo não fica sem caso, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres.
E quando ele fala do Filho, ele fala daquele que se torna filho de Deus, esse permanece para sempre com Deus. Muitos daqueles que aceitavam Jesus se afastam de Jesus, e por isso Jesus tinha pedido que eles permanecessem e declara a eles que eles teriam liberdade da maldição da lei, que trazia a condenação, a morte eterna. E essa liberdade da maldição da lei seria a redenção. Eles teriam também a liberdade do receio da morte. Quando nós estamos em Cristo, sabendo que Ele perdoou os nossos pecados, nós podemos ter certeza de vida eterna. Só por Ele. Sabendo que nós nunca conseguiremos agradar a Deus, crendo que Ele foi o único que agradou, e ao morrer, pagou o preço do meu e do seu pecado e ofereceu a verdade, a liberdade, a vida eterna. A partir daquele momento você pode crer e você não precisa ter medo da morte. Ele também nos dá liberdade do dever e do poder do pecado. Uma vez disseram para mim, você é um jovem de Jesus e você não precisa pecar. Eu tinha saído com um grupo e tinha feito algumas coisas ruins, e aquela pessoa, aquele pastor mais idoso me chamou e falou, você é nobre, você não precisa se misturar a quem está embaixo, e você pode ficar sem pecar. Essa liberdade eu passei a considerar sempre. E em outras tentações, eu sempre pude dizer a quem me convidava para coisas erradas, ou mesmo aos instintos maus, eu não preciso pecar. Você é livre da condenação e do poder do pecado em Jesus. Se você se sente por demais oprimido em alguma tentação, peça a Ele, ore mais, jejue, esteja buscando ajuda com outros irmãos e com certeza você vai sentir a cada dia a liberdade do dever e do poder do pecado. Porque você vai seguir no caminho da santificação e um dia nós teremos a liberdade total. Ao morrer, nós seremos livres deste corpo de pecado. Isto é a glorificação. Nós temos a redenção quando cremos em Jesus e somos libertos da condenação do pecado. Nós caminhamos na santificação à medida que vamos caminhando com Ele, perseverando na Sua palavra, sendo por Ele iluminados pelo poder do Espírito, vamos nos libertando do poder do pecado e um dia seremos libertos do corpo do pecado. Mas a gente está indo de glória em glória com Jesus. Temos que crer que só em Jesus há verdadeira liberdade e pelo ensino e a palavra e a vivência nessa palavra, a cada dia esta palavra vai nos santificar. Esta palavra que é a verdade vai promover uma libertação maior porque cresceremos nele. Temos que perseverar, que permanecer. Jesus Cristo foi obediente em tudo, ele perseverou na vontade do Pai, por isso ele sofreu a morte e morte de cruz. Nesta noite, quando pensamos na vida de verdade, na liberdade de verdade, na liberdade que custou a morte de Jesus para que tivéssemos vida de verdade, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que vão estar participando agora, os diáconos que virão, podem estar vindo. Você que quer participar nesse momento, se você já é crente em Jesus, membro de uma igreja evangélica, eu o convido a fechar os seus olhos. E mesmo que você não seja, você ainda não se sente com liberdade de participar, ore também agora. Feche os seus olhos. Esteja pedindo que o Espírito Santo revele a você pecados que ainda não foram confessados, porque a Bíblia diz que quando vamos participar dessa celebração, temos que nos examinar a nós mesmos. E só conseguimos nos examinar pelo poder do Espírito, pedindo que o Espírito sonde os nossos corações e mostre coisas das quais temos que nos libertar. Práticas, talvez sentimentos, talvez ressentimentos, dos quais temos que nos libertar. E a verdade de Jesus em nós, pelo poder do Espírito, vai nos libertando. Confessemos lutas que temos, pecados não confessados. E a Bíblia diz que ao confessar nós podemos crer que Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.